Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de dizer que cada pessoa que está dentro deste santuário é uma pessoa vitoriosa em nome de Jesus. Sabe por que você já é uma pessoa vitoriosa? Porque todos nós temos inimigos espirituais, demônios mesmo, que fazem de tudo para nos entristecer, fazem de tudo para que nós não viéssemos na casa de Deus. O intuito desses adversários é que neste momento nós estivéssemos em casa, num quarto escuro, em depressão. O intuito do adversário era lhe ver num bar, afogando as mágoas na bebida. A intenção do adversário era ver você em qualquer lugar, menos na casa de Deus. Mas eu glorifico ao nome de Jesus, porque esses demônios foram derrotados mais uma vez, porque aqui estamos para adorar e glorificar ao nome do Todo-Poderoso. Eu quero expressar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de fazer parte deste congresso do ciclo de oração, Jubileu de Prata, 50 anos deste grupo tão importante e tão especial para a igreja. Meus agradecimentos ao pastor Joel Ramos pela confiança, pelo convite e pela amizade. Muito obrigado, pastor. Fui muito bem recepcionado, todos estão de parabéns, todos os obreiros, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui. Que Deus abençoe a vida da irmã Marineide. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Também menciono o nome da irmã Josiane e a irmã Rosane. Que Deus abençoe poderosamente nesta caminhada, nesta jornada. Parabéns pelo trabalho, pelo esforço. Também agradeço ao pastor Júlio César. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Ao irmão Marcos, glória a Deus, irmão Marcos, pela sua vida, pela amizade. Creio que estou adquirindo mais um amigo em Curitiba. Que Deus abençoe poderosamente. Ao evangelista Reuli, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela cordialidade, pela atenção. A todos os obreiros, todos os ministros do evangelho, pastor César, Deus abençoe. A todos aqueles que são líderes de uma igreja, que Deus abençoe. Agradecemos a presença de cada um de vós. As irmãs do ciclo de oração, ontem eu mencionei e gostaria de reafirmar, com certeza é nítido que vocês oraram, vocês se prepararam, vocês se consagraram e por isso sentimos a presença de Deus. Parabéns pelo esforço, pela dedicação, por cada ensaio, por cada empenho, vale a pena servir a Deus. A todos os demais irmãos, trago uma saudação do meu pastor presidente, pastor Carlos Eduardo Lourenço, da ADCMI, região metropolitana de Curitiba, e também trago uma saudação da minha esposa e de toda a minha família. Amém, amados irmãos? Amém. Há só uma ressalva, eu gostaria também de parabenizar a equipe da mídia. Glória a Deus, eu olhei o trabalho de vocês hoje, e que perfeição, que excelência, parabéns a todo o grupo da mídia, do departamento da mídia, os irmãos estão de parabéns. Quantos querem ouvir a poderosa palavra de Deus? Aleluia! Então, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 1 e o versículo de número 12. Livro de Juízes, capítulo de número 1 e o versículo de número 12, nós leremos até o versículo 15, e eu peço que você preste muito atenção na leitura desse texto. Juízes capítulo 1 e o versículo 12. Amém, amada igreja? Amém. Diz a poderosa palavra do Senhor. Disse Calebe: a quem derrotar a cidade de Quiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz,
o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou, ou seja, ela desceu do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me uma bênção, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Até aqui, amada igreja, sente-se por gentileza. Irmãos, em apenas 4 versículos bíblicos, nós podemos extrair lições extraordinárias para a nossa vida. Primeiro foi a proposta de Calebe de oferecer a sua própria filha para aquele que derrotasse os habitantes da cidade de Kiriat Sefer. Embora para nós esta proposta pareça um tanto estranha, mas no Oriente Antigo era muito comum os pais arranjarem casamentos para os filhos e o noivo dar uma espécie de dote para conquistar a noiva. Então um homem chamado Otiniel escuta a proposta, analisa a proposta, e ele entende que vale a pena entrar numa guerra para se casar com Axa. E um detalhe muito importante, que os habitantes da cidade de Kiriat Sefer eram gigantes. Então, antes de Otiniel casar-se com a sua pretendida, era necessário ele vencer alguns gigantes. Ele só teria liberdade de casar com a sua amada depois que alguns gigantes caíssem por terra. Então a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que antes de nós termos um casamento abençoado, antes de nós termos um matrimônio feliz, antes de nós termos uma comunhão conjugal abençoada, alguns gigantes precisam cair por terra. Talvez o gigante que está se levantando contra o nosso casamento é o gigante do temperamento explosivo, a ira, a raiva, o nervosismo, as explosões. A Bíblia diz em Provérbio que o que presto se ira fará doidices, ou seja, aquele que tem o pavio curto fará doidices. Mas talvez o gigante que nós temos que derrotar é o gigante do medo, é o gigante das preocupações excessivas, é o gigante do negativismo, do pessimismo. Talvez o nosso gigante é o gigante dos traumas do passado, são as cicatrizes. Mas talvez o nosso gigante é o gigante dos ciúmes, ou o gigante das provocações. Mas talvez o gigante que nós temos que derrotar é o gigante das nossas compulsões, compulsões alimentares, ou compulsões por gastos. Fato é que todos nós temos alguns gigantes que precisamos derrotar. A outra lição que eu aprendo nesse texto, irmãs, é que Axa só se casou com Otiniel depois que Otiniel provou a sua coragem. Não pense que Axa foi casando com Otiniel apenas porque ele era formoso. Negativo. Mas Otiniel primeiro ele teve que provar a sua bravura, a sua coragem. Primeiro Otiniel teve que provar que estava disposto a perder a sua própria vida por amor àquela mulher. Sabe por que eu estou lhe falando isso? Porque infelizmente nestes últimos dias
Existem pessoas que estão se entregando fácil demais. Existem pessoas que estão entregando o seu coração fácil demais. Existem pessoas que estão entregando até mesmo o seu corpo fácil demais. O pretendente nem provou nada. O pretendente nem lutou com o gigante. O pretendente nem provou que está disposto a perder a sua vida por amor àquela mulher. Nós temos que entender que relacionamentos que não exigem esforço não valem nada. Com a mesma facilidade que vem, é a mesma facilidade que vai. A mesma facilidade que aparece, é a mesma facilidade que desaparece. E aqui vale a pena o trocadilho, porque o nome Otiniel significa Deus é a força, e o nome da cidade Kiriat Sefer significa terra da elegância. Então aquele que tem Deus como a sua força terá que entrar na terra da elegância para conquistar a sua amada. Quantos estão entendendo esta palavra? Então Otiniel escuta a proposta, analisa a proposta, e ele entende que vale a pena entrar numa guerra contra gigante para casar com aquela mulher. Então ele luta com gigantes, derrota gigantes, e assim que os dois se casam, a Bíblia diz que Caleb, o pai de Axa e o sogro de Otiniel, resolve dar um presente para o casal. Ele dá uma terra para aquele casal. E naquela época tudo dependia da qualidade da terra. Se a terra fosse boa, então eles viveriam bem. Se a terra fosse fértil, eles viveriam felizes. Tudo dependia da qualidade da terra. Afinal de contas, era da terra que vinha o alimento. Era da terra que fornecia o pasto para os animais. Era a terra que daria um ambiente propício para cuidar dos filhos. Se a terra fosse boa, eles viveriam felizes. Mas a Bíblia diz que a terra que eles ganham era uma terra seca, ou seja, era uma terra improdutiva. Não havia plantio, não havia colheita, não havia frutos, não havia flores, não havia cores. Era uma terra sem vida, a terra era seca. E Axa tinha todos os motivos para ser uma mulher frustrada, mas não era. Sabe por quê? Porque Axa, ela nasceu no deserto. Axa nasceu no período de peregrinação, aonde os hebreus saíram do Egito e estavam caminhando para Canaã. Então ela nasceu no deserto. A sua juventude foi no deserto. A sua mocidade foi no deserto. E agora que ela se casa, ela ganha uma terra seca de presente. Se fosse para resumir a vida daquela mulher, nós poderíamos dizer que a vida de Axa era entre guerras e desertos, desertos e guerras, porque ela acompanhou a sua família, o seu povo, entrar entre várias e várias guerras para conquistar Canaã. Então ela nasceu no deserto, infância no deserto, juventude no deserto, e agora que casa, ganha uma terra seca. É por isso que ela tinha todos os motivos para ser uma pessoa frustrada, ranzinza, mal-humorada. Mas ela não era. Sabe por quê? Porque como ela nunca teve uma vida fácil, ela se tornou uma mulher forte. Porque ambientes fáceis fazem as pessoas serem fracas, mas ambientes difíceis tornam as pessoas a serem fortes. Eu vou repetir de propósito. Como aquela mulher nunca teve uma vida fácil, ela se tornou uma pessoa forte, porque ambientes fáceis tornam as pessoas a serem fracas, mas ambientes difíceis tornam as pessoas a serem fortes.
E eu sei que nesta noite eu estou pregando para algumas axas aqui. Talvez você é uma sobrevivente do deserto. Talvez a sua vida nunca foi fácil. Uma infância de sequidão, de escassez, de necessidade. Talvez o ambiente da onde você veio nunca foi um ambiente fácil, sempre foi um ambiente difícil. Mas entenda, o deserto que você veio não te matou, o deserto que você veio te tornou uma pessoa mais forte. Deus permitiu aquele deserto para trabalhar no teu caráter, para te dar estrutura, para te dar suporte. Aonde estão as axas sobreviventes do deserto aqui nesta noite? Quando eu estava pesquisando esta mensagem, irmã Marineide, o Espírito Santo me fez voltar lá no Velho Testamento para ler aquela história de Êxodo, capítulo de número 3, quando a Bíblia diz que Deus utilizou uma sarça no deserto que queimava e não se consumia para falar com Moisés. Lembra daquele texto aonde Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro chamado Jetro, e de repente Moisés tem uma visão. Ele vê uma sarça que pega fogo, mas não se consome. E você sabe o que é uma sarça? Sarça é um arbusto do deserto. A sarça, ela não tem muito estatura. E o interessante é que a sarça, ela tem os troncos retorcidos, cheios de espinho, e a sua folhagem é acinzentada. E como ela não produz flores, logicamente ela também não produz frutos. Esta é a sarça, sem aparência, sem frutos, sem cores, sem beleza. Mas foi justamente uma sarça no deserto que Deus derramou o seu fogo poderoso. E aí, segundo a lógica humana, nós perguntamos assim: por que Deus não utilizou o cedro do Líbano? Não seria mais impactante a gente ler: e Deus utilizou o cedro do Líbano para falar com Moisés, símbolo de grandiosidade? Mas não, foi uma sarça. Aí a gente pergunta: por que Deus não utilizou a figueira, já que figueira é símbolo de Israel? Imaginou que impactante? E Deus utilizou a figueira para falar com Moisés? Mas também não, foi uma sarça. Por que Deus não utilizou a videira, símbolo de frutificação? Também não. Por que Deus não utilizou a palmeira, já que a palmeira é muito comum naquela região do Oriente? Mas foi uma sarça. Sabe por que Deus utilizou uma sarça? Porque a sarça resiste a temperaturas aonde outras árvores não resistem. A sarça suporta o que outras árvores que é maior do que ela não suporta. A sarça aguenta uma temperatura onde existem árvores que é mais bela, que é mais formosa, mas no deserto ela seca, murcha e morre. Não entendi, pregador. Sabe o que eu quero te dizer? Tem gente que é maior do que você, mas não suporta o que você tem suportado. Tem gente que tem uma estrutura maior do que a tua, mas não aguenta a temperatura do deserto. Tem gente que tem um intelecto muito maior do que o nosso, mas no deserto seca, murcha e morre. Sabe por que Deus vai te usar? Porque você é uma sobrevivente do deserto. O que você tem aguentado, o que você tem suportado, outros não suportam, outros não aguentam. É por isso que Deus vai te usar. É por isso que o fogo de Deus descerá sobre a tua vida. Será que você pode adorar e glorificar ao nome do Senhor? Aonde estão as sarças do deserto aqui nesta noite? Você é uma sobrevivente. Aleluia. Tem gente que é maior, mas não aguenta. Tem gente que aparentemente até tem mais estrutura, mas do deserto não suporta. É por isso que Deus conta com as sarças.
Então a sarça e a axa têm tudo a ver, porque ambas são sobreviventes do deserto. Mas escute isso, a axa ela revela o segredo da nossa vitória, porque a axa ela não murmura da terra seca, mas ela também não se contenta com a terra seca. A axa ela não reclama do presente do pai, mas ela também não se adapta. Eis o segredo da nossa vitória, porque nós temos a terrível tendência ou de cairmos no campo da murmuração, ou caímos no campo da conformidade. Primeiro eu falarei sobre a murmuração. Iria adiantar alguma coisa aquela mulher reclamar do presente do pai? Iria adiantar ela ficar murmurando? Poxa, eu já vivia num deserto, agora ganho uma terra seca. Não iria adiantar nada, só iria demonstrar ingratidão e insatisfação. Então ela não reclama, porque existe algo muito perigoso em cima da murmuração. Se você observar biblicamente no livro de Números e no livro de Deuteronômio, você vai ver que Deus fulminou muita gente no deserto por causa da murmuração. Gente que tinha promessa, gente que era escolhido de Deus, povo de Deus, Deus fulminou, a palavra é essa mesmo, Deus fulminou no deserto por causa da murmuração. E existe uma frase muito interessante, que diz que quando nós murmuramos de algo, na verdade nós só duplicamos o peso do problema. É verdade, a gente só aumenta a carga com a murmuração. Vou lhe dar um exemplo. Talvez uma pessoa trabalha na área civil, e ele está trabalhando como pedreiro, é só um exemplo, e ele tem que carregar 50 quilos de cimento. Não tem jeito, é 50 quilos de cimento, ele vai ter que transportar. Depois da murmuração, aquilo que era 50 quilos se transforma em 100 quilos. Fica mais pesado, fica mais difícil. Talvez um viajante, um peregrino, ele tem que andar 5 quilômetros, não tem jeito, ele vai ter que percorrer na caminhada 5 quilômetros. Mas devido à murmuração, aquilo que era apenas 5 quilômetros se transforma em 10 quilômetros. Fica mais longe, só prejudica a caminhada. Experimente, irmã, em vez de murmurar, de reclamar, ofereça a tua tarefa a Deus, ofereça o teu trabalho doméstico a Deus, ofereça a tua função a Deus, dizendo: Deus, me ajuda a executar a minha função, me ajuda a executar a minha tarefa. Você vai ver que esse trabalho vai ficar mais leve, porque o próprio Deus vai te ajudar a executar a tua responsabilidade. Então eu repito de propósito: não murmure da sua terra, por mais que ela seja seca. Talvez não era aquilo que você queria, mas é aquilo que está em suas mãos. Talvez não era o que você planejou, mas é isso que está ao seu alcance. Talvez não era o que você projetou, mas é isso que está em suas mãos. Vá num hospital e você vai ver que tem muita gente que queria essa terra que nós chamamos de seca, e nem isso eles têm. Vá num hospital e você vai ver que tem gente neste momento que para respirar precisa de um aparelho. Tem gente que para se levantar da maca precisa de ajuda. Então a gente começa a entender o porquê que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 4 e o versículo 10, quando a Bíblia diz: não desprezes o dia das coisas pequenas. E parafraseando este versículo com a mensagem: não desprezes a tua terra, por mais que seja seca. Por quê? Porque Jesus nos ensina um princípio em Mateus capítulo 25 e o versículo 21, quando ele diz: como foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Você já percebeu
que muitos presentes de Deus vêm embrulhados em problemas? Você já percebeu que muitas bênçãos de Deus vêm disfarçadas de adversidades? E aí a gente consegue identificar dois tipos de pessoas: aqueles que numa adversidade eles enxergam uma oportunidade, e aqueles que numa oportunidade eles só enxergam adversidade. Dois tipos de pessoas. Existem aqueles que não conquistam nada, são aqueles que numa oportunidade ele só enxerga a adversidade. Ah, não vai dar, muito difícil, não consigo, não é para mim. Esses nunca conquistarão nada. Deus está dando uma oportunidade, só que ele só enxerga problema, ele só enxerga adversidade. Agora existem aqueles que são ao contrário, que numa adversidade ele consegue enxergar uma oportunidade. Tem problema, mas atrás do problema tem vitória de Deus para a minha vida. Tem gigante, mas atrás do gigante tem uma terra que emana leite e mel. Tem deserto, mas atrás do deserto tem uma Canaã celestial. Tem adversidade, mas o nome de Deus será glorificado através desta adversidade. Então seja como Axa, ela não reclamou da terra, ela enxergou uma oportunidade. Agora ela também não caiu no outro extremo, que é o extremo do conformismo, porque ela podia falar assim: ah, minha vida é terra seca mesmo, eu já nasci no deserto, cresci no deserto, infância no deserto, juventude no deserto, agora que eu me caso, eu ganho uma terra seca, eu vou me contentar, nunca vou sair disso, a minha vida é isso aqui mesmo, nunca vou crescer, nunca vou prosperar, não vai dar nada a minha vida. Não, Axa, ela não murmura, mas ela também não se conforma. Então o que ela faz? Ela vai em busca da presença do Pai, ela vai em busca daquele que poderia mudar o cenário da sua vida, ela vai em busca da sua bênção, ela vai em busca da fonte de água. Ela não murmura, mas ela diz: eu vou atrás do meu Pai, porque meu Pai me ama, meu Pai pode mudar a minha vida, meu Pai pode transformar essa terra seca num belo jardim. Sabe o que eu quero te dizer? Não murmure, não se contente, vai em busca da presença do Pai. Será que você pode adorar e glorificar ao Senhor por um instante? O Pai tem bênçãos, o Pai é bom. Axa só foi em busca do Pai porque ela conhecia o coração amoroso dele. Axa, ela tinha certeza que o Pai tem prazer em beneficiar os seus filhos. Axa só foi atrás do Pai porque ela conhecia o Pai. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Qual é a tua visão que você tem com o teu Pai? Talvez o teu pai terreno te deixou algumas marcas, mas o Pai celestial, Ele te ama. O Pai celestial, Ele tem alegria em dar alegria aos seus filhos. O Pai celestial, Ele quer beneficiar aqui os seus filhos. O Pai celestial é um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai cuidadoso. O Pai celestial, Ele tem fonte de água para te dar. Quando eu vejo o pastor Joel, o fato de Axa ir até o Pai, aqui eu enxergo, irmãs, o poder da oração. Nós também temos um Pai que nos ama, nós também temos um Pai maravilhoso, nós também temos um Pai que pode nos abençoar. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 e o versículo 14: cheguemos, pois,
com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe o que a Bíblia está nos orientando aqui? Chega ao trono da graça com confiança, porque Ele te ajuda. Jesus, Ele fala um texto exatamente conforme esta mensagem. Mateus capítulo 7, versículo 9, Jesus diz assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Eu sei que Deus está falando com vida, já há lágrimas aqui nesta noite. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. A Bíblia diz no Salmo 51, verso 15: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz em Jeremias 33 e o versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz no Salmo 141, verso 2: suba a minha oração como incenso agradável a tuas narinas, ó Senhor. Ou seja, se achegue ao Pai, exponha a tua necessidade ao Pai, fale o que você precisa para o Pai, recorra ao Pai, invoque o Pai. Aleluia. A Axa chega ao Pai e ela diz: Pai, dá-me uma bênção. Em algumas versões está: dá-me um presente. O pedido de Axa não foi de ganância e também não foi de ingratidão, mas o pedido de Axa foi uma necessidade. Em Tiago capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então o pedido de Axa não foi de ganância e também não foi de ingratidão, mas foi de uma necessidade. Aprenda a expor as suas necessidades diante do Pai que te ama. A palavra bênção, segundo o dicionário, significa benevolência, favor de Deus, ou a entrega de um presente. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que é a bênção do Pai que faz toda a diferença na nossa vida. É a bênção do Pai que vai fazer a nossa terra produzir. Porque se o Pai te abençoar, de nada adianta os demônios te amaldiçoar. Se o Pai te abençoar, de nada adianta tramas malignos. Se o Pai te abençoar, de nada adianta mentiras, de nada adianta fofocas malignas. Se o Pai te abençoar, cai por terra todo demônio, toda pessoa mal intencionada. Se o Pai te abençoar, você sai daqui com a tua cabeça erguida, dizendo: eu tenho um Pai maravilhoso. Será que você pode levantar a tua mão direita para o céu? O Pai tem bênção para você nesta noite. O Pai tem projetos para você. O Pai tem fartura, tem alegria, tem conquistas. O Pai tem bênção para você. O Pai te ama. Agora olhe a sabedoria de Axa. Ela diz assim: deste-me uma terra seca, dá-me também fontes de água.
Isso aqui é magnífico, irmãos. Ela fala assim: pai, tu já me deu a terra eu já tenho, já não estou zerada, já tenho alguma coisa. Tu me deste terra, dá-me também. A palavra também significa algo extra, algo a mais. Dá-me também fontes de água. Sabe o que eu aprendo com isso? Axa estava dizendo assim para o pai dela: pai, tu já me abençoou uma vez, mas me abençoa de novo. Tu já me ajudou no meu passado, agora me ajuda no meu presente. Tu já me favoreceu um tempo atrás, agora me favorece de novo. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? O mesmo Deus que te ajudou no passado é o mesmo Deus que vai te ajudar no presente. O mesmo Deus que já te abençoou uma vez é o mesmo Deus que vai te abençoar novamente. O mesmo Deus que já fez um milagre uma vez é o mesmo Deus que fará o milagre novamente. Eu sinto a presença de Deus nessa igreja. Eu quero que você se lembre dos milagres que Deus já fez na tua vida, nas providências que Deus já fez na tua vida, o agir de Deus, a intervenção de Deus. Quantos testemunhos você tem para contar? E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: o mesmo Deus que te deu uma terra é o mesmo Deus que vai te dar uma fonte. O mesmo Deus que entrou em providência é o mesmo Deus que vai entrar novamente. O mesmo Deus que já te abençoou é o mesmo Deus que vai te abençoar novamente. Finalizo. Fontes de água representa a vida, produção, frutificação, crescimento. E a sabedoria de Axa é tão tremenda que ela não pede água, senhores pastores, ela pede fonte de água. Porque se ela pedisse água, ela poderia aparecer com os cântaros, com os jarros, com os cantios e falar: Deus, pai, enche meus jarros de água e eu vou voltar para minha terra seca. Ia resolver o problema temporariamente, mas futuramente a escassez voltaria. Mas Axa, ela foi tão sábia que ela não pediu água, ela pediu fontes de água. Ela pediu algo que não iria se esgotar, ela pediu algo perpétuo, ela pediu algo inesgotável, ela pediu algo eterno, ela pediu algo que iria fluir eternamente. Sabe o que eu quero te dizer? Nós temos que aprender a parar de pedir coisas temporárias, coisas passageiras. Peça algo eterno, peça algo que irá fluir eternamente, peça algo que vai jorrar para a eternidade. Não peça água, mas peça fonte, fonte de água. Eu sei que Deus está falando com vidas aqui. Eu sei que Deus está mudando mentalidades aqui nesta noite. Eu não sei de você, mas já estou com o corpo tremendo aqui, irmãos. E esse Pai é tão bondoso, é tão bondoso, que a Bíblia diz que o Pai, ele dá fontes superiores e fontes inferiores. Ou seja, o Pai deu mais do que ela pediu. Esse Deus, ele é surpreendentemente, esse Deus, ele dá mais do que a gente pede, porque esse Pai é generoso. Tanto é verdade que existe um texto na Bíblia, em Efésios capítulo 13, o versículo 20, que a Bíblia diz assim: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Olha aqui para mim, por gentileza. Esse versículo, na minha opinião, que é falha, poderia terminar esse versículo na primeira parte,
Se esse versículo fosse só assim: aquele que é poderoso para fazer tudo, já estava bom. Mas esse Deus é tão generoso que ele continua o versículo: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais para você. Será que você pode levantar a tua mão direita e receba este versículo da parte de Deus? Isaías 41, versículo 18, a Bíblia diz: eu abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Eu tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Receba esta palavra profética de Deus para a tua vida. A fonte de água vai mudar o ambiente da tua casa. A fonte de água vai trazer fonte de sabedoria, fonte de conhecimento, fonte de ideia. A fonte de água vai mudar o cenário do teu casamento, da tua casa, da tua família. A fonte de água vai dar crescimento, vai dar cores, vai dar flores, vai dar sorriso, vai dar prosperidade. O problema não é a terra. O que nós temos que fazer é rogar ao Pai e pedir fonte, 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 Pai. Finalizo esta palavra dizendo que primeiro o Pai da fonte superior, depois o Pai da fonte inferior. Ou seja, primeiro é a fonte que vem do alto, primeiro é a fonte que vem de cima, depois é a fonte que vem de baixo. Depois, naturalmente, a fonte de baixo nós vamos usufruir. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que só vai atrás do Pai por causa da fonte de baixo. Coisas materiais, coisas terrenas. Eu quero uma casa nova, um carro novo, um trabalho novo, eu quero um salário melhor, eu quero bênção. Quer dizer, só busca a fonte de baixo. Mas primeiro é a fonte que vem do alto. Primeiro é salvação, é santidade, é compromisso, é fidelidade. Primeiro as coisas espirituais. É por isso que Jesus diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é beber a fonte do alto, depois virá a fonte que vem de baixo. Primeiro as coisas espirituais, depois as coisas materiais. Com permissão do pastor, amada igreja, se levante, mas se levante adorando e glorificando. Eu sei que eu estou pregando para as axas do deserto. Eu sei que eu estou pregando para as sobreviventes do deserto. Talvez a sua vida nunca foi uma vida fácil. Escassez, sequidão, necessidades, dificuldades. Sobreviver no deserto não é fácil, não é para qualquer um. Porque quem sobrevive no deserto são as sarças. Cedro do Líbano é grande, mas cai. Palmeira é resistente, mas não suporta o deserto. A figueira, a mesma coisa. Mas a sarça, eu sei que eu tenho pregado para as sarças do deserto. Deus vai mudar o cenário da sua existência. Deus vai abrir fontes de água para correr para a sua vida, para a sua casa. Com os ouvidos da fé, já ouço o barulho de águas correndo para a tua casa, para a tua direção. Com os olhos da fé, já vejo fontes de água, riachos, mananciais, correndo para o teu lar, para a tua vida. A fonte de água representa a presença do Espírito Santo.
É a presença do Espírito Santo que vai mudar o cenário da tua casa. É a presença do Espírito Santo que vai fazer brotar. Haverá crescimento, haverá fruto, haverá colheita, haverá resultados. É a presença do Espírito Santo que vai trazer cores para a tua vida, alegria, sorriso, flores, beleza. Deus está abrindo fontes para a sua casa, para a sua vida. Eu sinto a presença de Deus falando com vidas aqui nesta noite. Isaías 44, versículo 3, a Bíblia diz: porque eu derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a tua terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Essa mensagem é para você, Axa de Deus, que sabe o que é terra seca, que sabe o que é guerra, que sabe o que é deserto. Deus quer abrir fontes de água para você. Eu estou vendo muita gente derramando lágrima. Se você sabe que Deus falou contigo, saia do teu lugar rápido, rápido, rápido. Venha a Axa de Deus, venha a guerreira de Deus. Ambientes fáceis tornam pessoas a serem fracas. Deus permitiu este deserto para que você seja uma pessoa forte. Deus permitiu o deserto para trabalhar no teu caráter, para te dar estrutura. Mas Deus não te escolheu para estar numa terra seca. Deus te escolheu para que haja fontes de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Quem crê nas sagradas escrituras, rio de águas vivas, rio de águas vivas, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Há uma promessa de Deus para o teu lar. Há uma promessa de Deus para a tua casa. Há uma promessa de Deus para mudar o cenário da tua vida. Há uma promessa de Deus. Peça ao Pai, fale ao Pai, converse com o Pai, exponha a tua necessidade ao Pai. Peça: Pai, dá uma bênção. Eu já tenho a terra, dá-me também fontes, dá-me também fontes, dá-me também coisas eternas, dá-me também coisas inesgotáveis, dá-me também coisas que não vão parar de jorrar. Eu quero fonte, 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 fonte. Oh, aleluia, 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 aleluia. Então invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O Pai te ouve, o Pai te escuta, o Pai te ama. O Pai tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Eu vou pedir, por gentileza, que as irmãs do ciclo de oração, alguns pastores, vamos descer, vamos orar por vidas aqui. Vamos interceder, pastor Júlio, vamos orar por vidas. Em nome de Jesus. Há um refrigério para a sua alma, há um alívio para o seu coração. Esta fonte vem para trazer vida. Esta fonte vem para trazer um novo tempo. Esta fonte vem para trazer prosperidade, alegria, bonança. O projeto de Deus é fonte de água. Há um jardim para você. Há um jardim. Há um jardim. Há um jardim de Deus. Haverá colheita, haverá fruto. Haverá bênçãos, bênçãos, bênçãos. Receba em nome de Jesus. A fonte de água é a presença do Espírito Santo. Ele vai te dar fonte de criatividade, fonte de inteligência, fonte nos teus pensamentos. Haverá fonte, fonte de Deus.
Aleluia, 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 aleluia. Haverá um tempo novo, haverá conquistas, haverá vitórias. É a última noite do congresso. Então mergulha no rio do Espírito. Vai mudar o cenário. Haverá fonte de águas vivas. Haverá bênçãos. Já tem gente recebendo algo novo. Se tem lágrimas, se tem línguas estranhas, se tem adoração, se tem quebrantamento, algo novo da parte de Deus. Aleluia. Receba. O teu lugar não é deserto, você já viveu o deserto, você já sobreviveu o deserto. O que o Pai tem para você é bonança, é um campo. Peça ao Pai, rogue ao Pai. Não murmure, não se contente. Vai em busca da presença. Vai em busca da presença. Vai em busca da sua bênção. Vai em busca das fontes, e é só o Pai. É só o Pai que tem para dar. Peça ao Pai. Clame ao Pai. Invoque ao Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória. Você é filha. Você é filha. Você tem um Pai que te ama, um Pai bondoso, um Pai misericordioso. O tempo de deserto acabou. Não murmure, não reclame. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. A presença do Senhor é real. Existem fontes de águas vivas que estão sendo abertas em direção à tua casa, em direção à tua família, em direção ao teu trabalho. Haverá colheitas, haverá bonanças, haverá conquistas. Nesse mesmo ambiente de glória, onde está a primeira pessoa corajosa de dizer: chega de terra seca, eu não quero mais, eu quero voltar aos braços do Pai, eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Talvez você se afastou, talvez você estava distanciado, mas essa palavra teve endereço ao seu coração. Longe do Pai é terra seca mesmo, longe do Pai é deserto mesmo, mas Axa foi na presença do Pai. Onde está a primeira pessoa corajosa que quer voltar aos caminhos do Senhor, ou quer entregar a sua vida ao Senhor? Aí onde você está mesmo, levante uma das suas mãos. Você que está afastado, você que precisa de uma reconciliação. Temos alguém nesta noite, aí onde você está mesmo, levante a mão, dizendo: eu quero voltar aos caminhos, eu quero voltar aos braços do Pai. Temos alguém nesta noite?
Alguém que quer reconciliar, quer consertar o seu altar com Deus. Ok. Então, para a gente finalizar, ore por alguém que está aí do seu lado. Peça fontes de água, fonte de vida, fonte de criatividade. Ore por alguém aí que está do seu lado, por mais que você não conheça. Ore por alguém. Fala: Deus, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos por esses 3 dias gloriosos. Que cada um aqui volte renovado, volte saciado. Que cada um volte utilizando a prática da oração, entendendo a necessidade de recorrermos ao Pai. Abençoa a sua casa, o seu ministério. Abençoa a sua família, os seus filhos. Abençoa os seus descendentes. Derrama, Senhor Deus, a chuva seródia e temporã. Derrama, Senhor Deus, as fontes de águas vivas sobre a casa do teu filho, sobre a casa da tua filha. Que haja um tempo novo, um tempo de crescimento, de frutificação, de produção, um tempo de colheita, de bênçãos, de alegria, de conquistas. Abençoa com as tuas fontes, Senhor. Enraiga esta terra com a fonte de água que só tu pode dar, fonte superior, fonte inferior. Dai a sabedoria de Axa, dai a inteligência de Axa, que não venhamos a murmurar, mas que também não venhamos a se conformar, que venhamos a buscar a presença do Pai, a presença do Pai, a presença do Pai. Amém, amada igreja. Valeu a pena. Que igreja gloriosa. Eu creio que foi 3 noites proféticas aqui. Eu creio que cada palavra vai se cumprir em muitas vidas aqui. A terra nós já temos. O que precisamos é buscar as fontes. Que esta mensagem fique armazenada no seu coração, na sua mente, e que venhamos a colocar em prática tudo isso que ouvimos nesses 3 dias.